Um motivo de grande orgulho estar participando desse evento, tá? Um momento de conscientização, tá? Sobre as nossas raízes, a conscientização do ser negro. Hoje nós estamos celebrando um dia posterior, tá? A um evento de pós-morte, celebrando e relembrando a história da morte de Zumbi dos Palmares, no qual foi um dos grandes mártires, tá? Da história negra no Brasil. Nós temos um país, o Brasil ele é um dos poucos países do mundo, tá? No qual a sua população ela não tem uma formação específica, não tem uma raça específica. O Brasil ele é totalmente miscigenado. Nós temos um país no qual, se a gente observar o formato dos rostos aqui das pessoas aqui que estão ao nosso lado, nós temos vários formatos de rosto, nós temos vários formatos de corpo, nós temos várias tonalidades de cores de pele. Por que a raça negra? Porque a cor negra ela é tão martirizada. Tá? Então, essa cor negra, nós temos ela como base da nossa raiz. A formação da população brasileira na década de 1800, o Brasil ela tinha uma população de uma média de 6 milhões de habitantes e tinha uma média de 4 milhões de escravos, de escravizados no Brasil. Nós tínhamos quase a mesma população na década no ano de 1800, a mesma população, quase em média, era a mesma população igualitária de escravos e a população de brasileiros que vieram de outros países para a colonização. Então nós temos um país que a cor negra, a raça negra, ela está muito enfatizada. Eu tenho aqui alguns slides falando um pouco sobre a consciência negra e o papel da identidade na luta contra o racismo. Nós temos que lutar diariamente com essa questão do racismo. Nós vimos aqui a palestrante da componente da mesa anteriormente falando, o racismo muitas vezes ele não está na questão do falar diretamente. O racismo na maioria das vezes ele está às vezes no olhar, no tom do olhar, na discriminação por mostrar que você tem uma cor diferente da minha, no qual não lhe faz diferente na sua anatomia, no seu organismo, na sua forma de pensar. Nós somos iguais, independente da cor, do tipo de pele, credo e a sua situação social. Tá? Pode passar, por favor? Aqui sobre a consciência negra, tá? A consciência negra, ela é muito mais do que a gente celebrar essa data, como falei anteriormente. A consciência negra, ela está relacionada com uma questão de identidade. A nossa identidade, acima de tudo, ela é uma identidade de raça, de base, da cor negra, tá? E lutamos diariamente nesta data para conscientizar toda a população de que devemos mudar os nossos preconceitos, os conceitos criados anteriormente. Se eles são pré-criados, a gente pode modificá-los e ser pessoas melhores a partir de agora. Nós temos aqui uma população jovem aqui, os alunos aqui das escolas Estadual Dr. Zé Borges de Oliveira e a Escola Professora Maria Aurelia de Souza, na qual eles são o futuro da nossa população. Eles são o futuro. Vocês podem e devem fazer diferente, tá? Para que não sofram, a gente não sofra questões de preconceito que temos no período anterior. O Dia da Consciência Negra, né, como nós falamos aqui, a importância que é relembrar a questão de Zumbi dos Palmares, tá? É uma lembrança da morte de Zumbi dos Palmares que ocorreu, tá, há alguns anos atrás. Tá? Pode passar. O conhecimento das raízes africanas. A nossa raiz aqui, a população brasileira, ela é um dos países na qual ela teve principalmente 4 tribos e 4 áreas de tribos africanas que foram trazidas aqui para o Brasil. Nós temos essa descendência da escravatura, principalmente escravos que vieram, escravizados que vieram de Moçambique, Angola, Nigéria e Costa do Marfim. A maioria dos africanos que vieram para o Brasil, eles eram dessas denominações, eles eram dessa raiz de matrizes africanas, eles eram reis em seus países, eles tinham reinados, eles tinham uma estrutura social já totalmente definida e foram retirados, tá? Foram sequestrados de seus países de origem
para que viessem trabalhar como escravos, servir como escravos aqui, principalmente no Brasil. Tá? Pode passar. A incidência de casos de racismo no Brasil. Não tem como a gente falar sobre a consciência negra sem a gente falar da incidência do número de casos de racismo no Brasil. O Brasil, por ter essa população negra em grande quantidade, teoricamente não deveria se ter tantos casos de racismo. Mas o Brasil ainda é um dos grandes países que tem uma incidência gigante nos casos de racismo. Aqui nós temos registro de casos que são referentes ao ano de 2023, o ano passado. Nós tivemos um aumento de 127% de casos de racismo no Brasil. Nós tivemos um número muito grande. Se tínhamos 10 mil, esse ano nós tivemos mais de 12 mil casos de racismo no Brasil. Tá? Nós temos aqui uma incidência aqui de alguns estados. Tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou a lei que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Tá? Então, se eu cometer qualquer injúria racial ou se eu tiver qualquer ação preconceituosa, eu vou ser penalizado pela legislação vigente como uma ofensa dirigida a uma coletividade, enquanto a injúria racial ocorre quando há uma agressão direcionada a um indivíduo. Tá? Nós já vimos vários casos de situações de preconceito que hoje não se tem uma penalidade. Tá? A gente trata e maltrata uma pessoa por sua tonalidade, sua cor de pele, a sua opção religiosa, o seu gênero social, tá? Seu gênero de identidade, e não se tem nenhuma penalização. Então, a partir desde o ano passado, a legislação vigente equipara toda e qualquer situação de preconceito ou de racismo. Tá? Mas o que é racismo estrutural? Pessoal, nós temos 3 formas de racismo, tá? Nós vamos falar aqui rapidinho sobre elas. Nós temos o racismo estrutural. O racismo estrutural é um tipo de racismo que, além de atitudes individuais, ele é sistêmico. Tá? Ele é enraizado nas estruturas sociais, políticas, econômicas e de uma sociedade. O racismo estrutural, ele está dentro de todas as instituições. Está também na consciência, na forma de visão, na forma de avaliação, na forma de contratação de pessoas. Na maioria das vezes, a gente tem vários candidatos, às vezes, a uma determinada vaga, muitas vezes de emprego ou de bolsas de escola, que ainda tem essa questão de preconceito, que isso entra para essa parte da questão do racismo estrutural. Tá? Várias instituições, elas, na maioria das vezes, elas ainda hoje, nós estamos no ano de 2024, nós ainda vemos muito dessas questões aqui do racismo estrutural, onde o indivíduo, ele deixa de ter algum benefício por qual ele tem direito por sua cor, por sua raça, que ela é diferente do que algumas pessoas imaginam que é o melhor. Tá? Nós temos aqui as diferenças entre o racismo individual, institucional e estrutural. O racismo individual, tá? Ele se refere principalmente a questões de preconceitos, tá? Individualmente. Nós temos aqui uma pessoa aqui que nós podemos cometer o preconceito dentro do ambiente de trabalho. Eu cometo diretamente uma questão de preconceito, olho para a sua cor e digo, você é de tal cor, tá? Então estou fazendo um racismo, tá? Individual. A discriminação na entrevista de emprego, tá? Isso aí é muito comum. A violência verbal em espaços públicos, tá? Nós ainda vemos isso com muita frequência. A diferença, a desconfiança e a suspeita com base na sua cor de pele, tá? Muitas vezes a gente visualiza uma pessoa de uma cor diferente e a gente começa a julgar. Eu vi fulano de tal, tem uma pessoa assim de cor diferente, roupas diferentes. Muitas vezes a questão do preconceito com tatuagens, que são símbolos, tá? Então tem ainda muito dessas situações. O tratamento diferenciado em serviço, a gente vê hoje diminuiu um pouco mais, a gente via muito comumente novelas, principalmente da TV Globo, que é a maior rede de comunicação do Brasil. Qual era o principal papel das mulheres de cor negra? Cozinheira. E o homem? Ou era um bandido ou era um motorista do patrão. Tá? Então aquilo ali
é uma das formas de preconceito individual de acordo com a sua tonalidade. Você vai ter um determinado serviço de acordo com a sua cor de pele. Aí é uma questão de preconceito individual. E comentários sobre, principalmente aquela questão, aqui não é um lugar negro. Já ouvi falar muito isso sobre a Bahia. Bahia aqui não é um lugar do negro, tá? Mas se a gente for parar para pensar na questão histórica, como eu citei anteriormente, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, eles eram os maiores portos do Brasil, na qual recebiam todos esses escravos que vinham para o Brasil. Então, realmente, a população e o índice de negros lá é bem maior. Tá? O racismo institucional, tá? Ele acontece quando as instituições públicas ou privadas agem de maneira racista, concedendo privilégios a determinados grupos sociais e desvantagens a outros grupos sociais. Nós vemos com muita frequência isso que eu falei. Tá? Eu tenho uma pessoa de cor preta e uma de cor branca, todos de nível médio, sem formação de base. Vou dar 2 empregos, um para auxiliar administrativo e outro para aquele indivíduo, para funcionário de limpeza. O que é que a gente vê ainda vê com muita frequência? O indivíduo de cor, de raça, de cor negra, ele normalmente vai ganhar a mesma qualificação, tá, dos ancestrais dele. Tá? Ainda se tem muito isso. E isso tem que ser quebrado, isso tem que acabar. Tá? O racismo estrutural, tá? Ele acontece quando a discriminação racial ela é normalizada. Tá? A gente acha normal, não, mas a gente já sofre esse preconceito há tanto tempo. Nós já vemos um negro com essas questões há tanto tempo. Mas isso tem que acabar. Se coloca no lugar do outro, vai calçar o sapato do outro, tá? Vai ter essa discriminação, principalmente no olhar, vai sofrer, tá? Tudo que essa pessoa já sofreu, tá? Então, nós temos que acabar isso, tá? Essa normalização das questões de racismo, das estruturas da sociedade, nas relações sociais, econômicas, culturais e políticas, tá? A gente vê ainda muitas questões de preconceito, desse preconceito estrutural, tá? Os impactos relacionados ao racismo, tá, na estrutura da população negra, esses impactos, tá, a conta nunca vai chegar ao fim, o débito nunca vai ser pago. Tá? Esse débito racial nunca vai ser pago. Tá? Quem já sofreu, quem sofre, os ancestrais que não estão mais aqui, que sofreram essa questão de ser chicoteados, de serem mortos, de serem abusados, espancados, de serem sequestrados da sua terra natal para serem escravizados em outro país, essa conta, ela nunca vai ser paga. Tá? Eles vão continuar sofrendo, a população negra ela vai continuar sofrendo, mas para que isso acabe, para que isso mude, nós temos que mudar individualmente. Cada um tem que fazer a sua parte. Tá? Você tem que fazer a sua. Você pai, você mãe, vocês alunos que são o futuro, vocês pais, comecem a corrigir. Corrijam, eduquem os filhos de vocês, eduquem as pessoas, transmitam esse pensamento de mudança social, de mudança de visão social. Tá? A relação entre a consciência negra e o racismo estrutural. Tá? A gente ainda vê muito, como profissional de saúde, eu ainda vejo pessoas se martirizando, se menosprezando por terem uma cor diferente, por terem uma cor de pele diferente. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que trabalhar significativamente isso. A visão da pessoa com relação à sua cor de pele, que isso não lhe diferencia de mim em hipótese nenhuma, tá? Ela é exatamente essa relação entre consciência negra e racismo estrutural, ela é exatamente por isso que a consciência negra é tão importante, de ter consciência de quem somos e a nossa história. A história negra, a história do povo negro, ela é linda. Tá? As cores, a religião, a culinária, ele citou a questão da nossa colega aqui, a cor da pele, o ser negro, ele é um ser bonito, tá? Ele é diferente. Tá? É tanto que também na questão de saúde tem uma disciplina que a gente pagava na graduação, que ela era voltada para a saúde do ser negro. Tá? O indivíduo de cor negra, como a gente já vê as características diferentes, além da tonalidade de pele, dentição diferente, estrutura óssea diferente, musculatura diferente,
tá? Nós vimos a questão do carnaval, o samba, tá? Que é um tipo de música, tá? Principalmente que ele é melhor, ele é bem feito pelas negras. O samba da mulher negra ele é totalmente diferente. O samba do homem negro ele é totalmente diferente. Então tem essas questões aí, tá, pessoal? O orgulho da cultura como resposta ao racismo, tá? Você negro, você brasileiro, você que é miscigenado, nós não temos, tá? uma raça totalmente definida. Nós temos que ter orgulho dessa cultura, tá? Que é a nossa cultura de base, principalmente como o samba que eu citei, a capoeira, nós vimos aqui há pouco a apresentação da capoeira, tá? E o axé e o pagode, são ritmos também, tá? Lá da cultura e da origem de base negra, tá? A culinária, tá? A culinária afro-brasileira. Nosso país, nós tivemos aqui as heranças da questão da cultura da culinária negra. Alguns pratos aqui, como o acarajé, o vatapá, a feijoada. A maioria da população brasileira tem como base o prato de arroz com feijão. O arroz com feijão que comemos diariamente, ela é um dos alimentos da cultura da base negra. O feijão, ele é principalmente, tá? Esse feijão preto, ele é trazido de lá da África. Nós temos isso aí diariamente, tá? Então, a religião aqui de matriz africana, nós temos o candomblé e a umbanda como as religiões principalmente de cultura de matriz africana. A moda e a estética afro-brasileira, tá? Nós temos aqui algumas representações, tá? Então nós temos com muita base a estética afro-brasileira. Como enfrentar o racismo, pessoal? O racismo, como eu citei, através de políticas públicas, nós devemos enfatizar. Esse dia aqui, ele é um dos dias que ele é para se fazer melhorar a consciência e a visão do indivíduo com relação, tá, ao enfrentamento do racismo, tá, principalmente o racismo estrutural. As expressões racistas, tá? Nós temos algumas expressões racistas que os indivíduos, a gente ainda tem a questão de inveja branca, isso daí, inveja negra, as coisas de preto, isso daí também está relacionado à questão da pronúncia, tá? Desconstruir o uso dessas expressões não é adequado que a gente utilize, tá? Essas expressões, para que a gente desconstrua também as questões de racismo. A lei brasileira, tá? A legislação brasileira com relação ao racismo, nós temos várias leis, tá? Dentre elas aqui, a lei 9.459 de 1997, tá? Nós temos aqui o crime de injúria racial, que ele é enfatizado nessa cobrança aí, tá? As considerações finais, tá, pessoal? Chegando ao final dessa apresentação, tá? Eu queria deixar uma mensagem para vocês que mudem a sua visão com relação ao ser, tá? Mudem o seu preconceito, retire isso, tá, do seu dia a dia, tá? Trabalhe isso na sua casa, com a sua família, com as pessoas que você conhece, tá bem, pessoal? Queria agradecer a todos, tá? Obrigado pela oportunidade, tá? Deus abençoe a todos. Obrigada, Isaac, e toda a equipe da Secretaria de Saúde.